Olá! Já parou para pensar que o cérebro, essa máquina que nunca para, precisa de um sistema de freios? Pois é, ele tem. E hoje a gente vai entender direitinho como o cérebro pisa nesse freio para se acalmar e manter tudo em ordem. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que o cérebro se acalma? Imagina só, são bilhões de sinais elétricos disparando o tempo todo. Como que o sistema nervoso consegue colocar ordem nisso e dizer: opa, vamos com calma? A resposta está na química. Uma química bem específica e, pode-se dizer, muito elegante. Vamos mergulhar nisso? Ok, para a gente entender esse freio, primeiro é preciso entender o que são os sinais de pare do cérebro. E não são luzes vermelhas, claro, são, na verdade, mensageiros químicos. São eles que fazem o trabalho de garantir que nem todos os neurônios saiam disparando ao mesmo tempo, sabe, colocando um pouco de ordem nesse caos todo. E aqui entra o nosso protagonista, o neurotransmissor inibitório. O nome já entrega tudo, né? A função dele é inibir. Simplificando bastante, o trabalho dele é desligar ou acalmar o próximo neurônio da fila, impedindo que o sinal vá adiante. É como se fosse o shh químico do cérebro. Beleza, mas como é que isso acontece na prática? Vamos dar uma olhada no mecanismo usando o exemplo mais famoso de todos, o neurotransmissor inibitório mais comum que existe, o GABA. O processo é quase um balé molecular, uma coisa fascinante que acontece assim, numa fração de segundo. E o processo é o de uma elegância incrível. Vamos imaginar que a molécula de GABA é uma chave. Essa chave se encaixa perfeitamente na fechadura do neurônio, que é o seu receptor, certo? Quando isso acontece, esse encaixe abre um portão. E por esse portão entra um monte de íons com carga negativa. O resultado disso tudo? A célula fica mais negativa e, por consequência, mais calma. Esse processo todo tem um nome técnico, hiperpolarização. Mas a ideia é simples, olha só. Para um neurônio disparar, ele precisa atingir um certo nível de carga positiva. O que o GABA faz ao deixar a célula mais negativa é empurrar ela para mais longe dessa linha de partida. Aí fica bem mais difícil para o neurônio disparar. É exatamente assim que a inibição funciona lá no nível molecular. Certo! Agora que a gente já viu a parte mais técnica, vamos usar uma analogia que deixa tudo isso super claro, bem fácil de lembrar. Se o neurônio fosse um carro, o GABA, bom, ele seria o pedal do freio. A ideia central é essa. A entrada daqueles íons negativos que a gente acabou de ver é exatamente como pisar no freio. A atividade do neurônio vai diminuindo, vai sendo acalmada suavemente. É uma ilustração perfeita do poder da inibição. Então, vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. Um neurônio ativado, recebendo o sinal para ir, é como acelerar o motor do carro, sabe? Aumentando a rotação. Agora, um neurônio que recebe GABA, ele está freando. A rotação do motor cai e fica muito mais difícil para o carro sair do lugar. Simples, direto e super eficaz. Mas sabe o que é talvez uma das coisas mais impressionantes desse sistema de freios todo? Não é só como ele funciona, é a velocidade com que ele atua. É absurdo. Não tem atraso, não tem tempo de espera. A resposta é simplesmente imediata. E por que é tão rápido assim? Porque a ação é direta. A própria molécula de GABA é que abre o portãozinho para os íons. Então a ação é imediata. Acontece no exato instante em que a chave entra na fechadura. Na prática é instantâneo. O neurônio recebe a ordem de pare e bum, ele obedece na hora. Certo, mas quão rápido é esse instantâneo? Estamos falando de milissegundos. O processo inteiro, desde o GABA se ligando até o neurônio se inibido, acontece num piscar de olhos. Aliás, literalmente mais rápido que um piscar de olhos. É uma prova, assim, impressionante da eficiência da nossa biologia. Então, no fim das contas, entender o GABA como freio do cérebro dá uma clareza muito grande de como esse equilíbrio neural é mantido, né? É esse ajuste fino que permite que a gente consiga focar numa tarefa ou controlar um movimento e que impede que a atividade cerebral toda saia do controle. Mas isso, claro, levanta uma outra questão para a gente ficar pensando: se existe um freio tão poderoso, qual seria então o acelerador? Bom, mas isso já é assunto para uma outra conversa.